A Páscoa para o povo de Deus é a celebração do fim de 400 anos de escravidão. Vocês lembram da história de quando José é instituído como governador do Egito, e num período de fome ele leva todo o seu povo para o Egito, e lá eles ficam durante tempo, e eles vão se tornando numerosos, e então os egípcios decidem escravizar os judeus, para que eles não cresçam e não tomem conta daquele ambiente. Naquele mesmo contexto, Deus levanta Moisés, depois de 400 anos, para que Moisés libertasse o povo. E quando ocorre a libertação, Deus institui lá no livro de Êxodo, capítulo 12, como eles deveriam celebrar essa libertação. E eu quero ler para você. Você não precisa ler, não vai aparecer aqui, porque essa foi uma mensagem que Deus deu agora de manhã. Está lá no livro de Êxodo, capítulo 12, versículos 3 a 12, e diz assim: isso é Deus instituindo a celebração da Páscoa para o povo judeu. Eu quero mais uma vez contextualizar para que você entenda e para que a gente se situe onde nós estamos, tá? Diz assim: falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas. Conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, a qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue, poluão em ambas as ombreiras e na verga das portas, nas casas e em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas, e comerão. Não comereis dela cru, nem cozida em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com fressura. E nada dele deixarás até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã, queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e comereis apressadamente. Essa é a Páscoa do Senhor. Isso aqui Deus instituiu um jeito para que o povo judeu celebrasse, se lembrasse anualmente o que Deus fez através da vida de Moisés, a libertação daquele povo. Vocês conhecem essa história? Deus endurece o coração de Faraó, então Deus milagrosamente prepara uma fuga do Egito, a libertação do povo, que sai em pés enxutos daquela cidade, daquele lugar, depois das pragas serem enviadas. Então aqui nós falamos a respeito da celebração da Páscoa para os judeus. Páscoa para o judeu é a libertação da escravidão. Agora, sabe o que é a Páscoa para nós cristãos? É a libertação da escravidão, é a libertação do pecado, é a libertação da morte eterna, é a libertação dos seus medos, é a libertação de tudo aquilo de ruim que Satanás te ofereceu um dia. Passado mais de 1500 anos, nasce Jesus, e Jesus cresce num ambiente onde, embora ele não fosse um menino comum, porque ele era 100% homem, 100% Deus, ele vivia uma vida comum, provavelmente tinha o cabelo da moda, provavelmente usava as roupas da moda, provavelmente brincava com as brincadeiras da época. Jesus era um menino extraordinário, onde ele estava, as pessoas enxergavam que ele era diferente. Então você se lembra que aos 30 anos, quando João Batista olha para ele e diz: eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo, então ele é batizado por João Batista, o seu ministério se inicia. Você lembra disso? Amém? Então o ministério de Jesus se inicia, e Jesus gasta tempo com os seus discípulos ensinando. Nós podemos ver a representação aqui, de Jesus cuidando, de Jesus curando, de Jesus amando. Jesus não era o tipo de Messias que os fariseus queriam ver.
Jesus era aquele cara que sentava com prostituta e conversava a respeito do amor do Pai. Jesus era o tipo de pessoa que tocava em leproso quando era proibido tocar em leproso. Mas Jesus entendia, quando eu toco, impuro eu não fico, mas eu purifico aquele a quem eu toquei. Esse era o Jesus. Ele não era muito benquisto, ele não era muito aceito, ele era talvez não muito bonito fisicamente, da sua fisionomia não fosse das melhores, mas ele carregava algo muito especial. E quando nós falamos a respeito da Páscoa dos judeus, nós falamos a respeito de o cordeiro ser escolhido no 10º dia daquele mês. Vocês sabem qual mês é esse? É o mês de Nisan. Então, ao 10º dia do mês de Nisan, que é o mês da Páscoa, para vocês entenderem um pouco melhor, o calendário judeu, ele tem 2 tipos de contagem. Ele tem a contagem civil, que é desde a época de Moisés, e tem a contagem do dia de hoje. Mas partindo da contagem da época de Moisés, o 10º dia do mês de Nisan era o dia que o cordeiro precisava ser escolhido. E por 4 dias o cordeiro precisava ser analisado, ver se ele não tinha nenhuma enfermidade, ver se ele não tinha nenhuma mancha, ver se ele não carregava nenhuma anomalia, para que então, depois dos 4 dias sendo analisado, ele pudesse ser sacrificado. Essa é a Páscoa do judeu. O cordeiro sendo escolhido no 10º dia do mês de Nisan, avaliado por 4 dias. Agora deixa eu te falar uma coisa. Jesus Cristo entra em Jerusalém no domingo de Ramos. Vocês sabem que dia era? Era o 10º dia do mês de Nisan também. E Jesus fica por 4 dias sendo analisado. Jesus é analisado por Anás, Jesus é analisado por Caifás, Jesus é analisado por Pilatos, Jesus é analisado por Herodes manda para Pilatos de novo. Por 4 dias Jesus foi analisado, e sabe do que? Ele era o cordeiro perfeito, e nele não foi encontrada nenhuma imperfeição. Jesus, não havia imperfeição nele. Todos os que analisaram, mesmo sabendo Pilatos que não existia condenação, não existia nada que julgasse ou então que condenasse a Cristo, Pilatos lava suas mãos e Jesus dirige para a cruz. E aqui começa a história de algo muito especial. As pessoas viam em Jesus que ele carregava algo diferente. Vocês sabem que Nicodemos, que era um sumo sacerdote da época e era uma pessoa, muito bem instruída, ele teve a revelação em uma das noites. Ele disse: de fato você vem da parte de Deus, porque é impossível alguém fazer o que você faz se não for enviado por Deus. As pessoas os inimigos começaram a reconhecer o poder que Jesus tinha. As pessoas começaram a olhar Jesus de uma forma diferente. Naquela época em Jerusalém, nós estamos falando há mais de 2.000 anos atrás, especula-se que havia entre 150 mil e 200 mil pessoas morando em Jerusalém. Como a Páscoa era algo a ser celebrado, então as pessoas caminhavam até suas famílias, e vocês viram que eles tinham que comer um cordeiro inteiro. O cordeiro, dizem que servia de 8 a 10 pessoas, mas não eram somente as 150 mil pessoas, as 200 mil pessoas. Estima-se que naquela época, naquela Páscoa, havia mais de 2 milhões de pessoas em Jerusalém. Eles estavam ali para celebrar a Páscoa deles. Mas mal eles sabiam que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo seria sacrificado naquela data. Através dos evangelhos nós podemos ver que Jesus morreu do mais cruel dos castigos. O seu sofrimento físico foi extremamente forte, a sua dor emocional foi extremamente forte, a separação espiritual foi algo que doeu a alma de Jesus. Eu quero falar rapidamente sobre 3 aspectos desse sofrimento. Quero falar um pouquinho sobre o sofrimento físico de Jesus naquela cruz. E aqui eu não quero dramatizar. Eu quero só te trazer a consciência do sacrifício que Ele fez por você.
Hoje não é o dia de nós criarmos ou continuarmos numa série de relacionamento sem antes nós entendermos o porquê Ele fez isso, o porquê Ele se sacrificou. Se nós não entendemos o contexto de João 3,16, nós não podemos seguir em frente em nada nas nossas vidas. Se nós não falarmos a respeito do sacrifício de Jesus naquela cruz hoje, que é um dia propício, quando falaremos? Não existe momento mais lindo para se falar sobre o amor de Jesus do que o dia de hoje. O seu sofrimento físico foi tão forte. A Bíblia relata que Jesus sofreu um estresse físico tão grande, um estresse emocional tão grande, ele tinha tanta aflição na sua alma, que os seus vasos sanguíneos, através dos seus poros capilares, se romperam, e então o seu suor se misturou com o sangue que saía da sua pele, e esse é um processo que chama hematidrose, e esse processo deixa a pele tão sensível. Jesus suou sangue, por você, por mim, por conta do seu pecado, por conta do meu pecado, e depois a sua pele está sensível, depois dele ter suado sangue, o amarraram em um tronco, esse tronco ficava um pouco mais elevado, suas mãos juntas, para que ele ficasse curvado e ele não tivesse apoio, e ali a sua parte de cima foi tirada, e ele começou a ser açoitado. E os açoites não eram com cinta. Talvez você na sua infância tenha sido disciplinado pelos seus pais de cinta. Não estou falando desse tipo de açoite, não estou falando desse tipo de disciplina. O equipamento usado pelos soldados romanos naquela época, pelos soldados naquela época, eram tiras de couro, e nas suas pontas existiam bolas de ferro intercaladas com ossos de ovelha, para que quando eles açoitassem Jesus com ódio, com raiva, as bolas criassem hematomas em Cristo, e quando o osso da ovelha entrasse, puxasse, pudesse arrancar parte da carne de Jesus. E é por isso que a Bíblia diz que nós pudemos, que era possível ver as suas feridas, era possível contar os seus ossos, porque era isso que acontecia. Quanto mais ódio eles batiam, mais hematomas eram criados. A bola de ferro entrava, o osso da ovelha rasgava a pele de Jesus, e Jesus foi açoitado. E conforme diz em Isaías 53, como ovelha muda, sofreu por você, ele não abriu a boca, seus braços foram pregados, depois de ter o seu corpo extremamente sensível, transpassado pregos em suas mãos, em seus pés, ele fica pendurado em um lugar onde ele nunca deveria estar, mas ele entende que havia um propósito, para que ele cumprisse naquele dia, o resgate da minha identidade, o resgate da sua identidade. É então colocada uma coroa de espinho na cabeça, e ela não é somente sobreposta na cabeça de Jesus, ela é fincada, ela é pressionada para que os cravos entrassem na cabeça de Jesus. E Jesus sofreu de uma dor física inimaginável. Eu já tive algumas lesões, e eu tenho pavor de dentista, mas nenhum dente que eu possa arrancar, nenhum canal que eu possa fazer, vai se comparar ao sofrimento de Jesus naquela cruz. Quando nós falamos de uma mãe que dá luz a um filho de parto normal, quantas mulheres aqui já tiveram parto normal? É horrível, não é verdade? É horrível, eu nunca tive, mas eu sei que é horrível. Minha esposa teve 2. Mas é incrível que quando todas as mulheres dizem isso, que quando o bebê nasce de parto normal, instantaneamente a dor passa, e aí você tem nos seus braços a alegria da vida. São dores distintas, e nós precisamos falar a respeito do sofrimento físico que Jesus sofreu, porque muitas vezes nós estamos tão cegos, tão focados nas nossas necessidades, que nós esquecemos do sacrifício que Ele fez por mim e por você naquela cruz. Jesus também sofreu de uma dor emocional muito grande.
Quantos aqui já foram acusados por algo que não cometeram? Levanta sua mão bem alto se você já foi acusado de algo que você não fez. Agora, multiplica isso por sei lá quantas vezes. Imagina você ser condenado à morte por um crime que você não cometeu. Essa é a história de Jesus. Ele não cometeu crime nenhum. As pessoas que analisaram Jesus por 4 dias não conseguiram encontrar nada que demonstrasse que ele estava impuro, que ele era imperfeito. Jesus, que sempre teve uma imagem forte perante seus discípulos, naquele momento se aparenta e se apresenta de uma forma fraca, de uma forma frágil. Ele que sempre se doou tanto pelos seus discípulos, no momento de dor, no momento de aflição, ele pede: fique comigo, intercedam comigo. E o que os seus discípulos fazem? Eles dormem. Jesus se sentiu abandonado pelos seus amigos. Isso doeu, isso talvez tenha sido uma frustração, saber que Judas, a quem ele chama de amigo, mesmo sabendo que Judas o trairia. Pedro, a quem ele amava, mesmo sabendo que Pedro o negaria. Esse era Jesus. Ele estava prestes a sofrer numa cruz por aquelas pessoas que não mereciam o seu sofrimento. Ele sofreu por mim, ele sofreu por você. Deixa eu te falar, não é pela graça, não é pelo mérito, não é pelas suas obras, é pela graça de Jesus. Mas Jesus também sofreu de uma dor espiritual, e essa com certeza foi a dor mais forte que ele sofreu. Isso não é heresia o que eu vou falar, é bíblico. Porque uma vez quando ele diz: Deus meu, por que me abandonastes? Aquilo era literal, porque ele sentiu o abandono. Porque o pecado do mundo estava sobre os seus ombros, e nós sabemos que o pecado nos afasta da presença de Deus, e Deus naquele momento precisou se afastar. Não que Deus não amasse Jesus, Deus amou tanto Jesus, mas era necessário que isso acontecesse para que nós nunca mais precisássemos estar separados da presença de Jesus, ou da presença de Deus. Deus fez isso por mim, Deus fez isso por você. Jesus não simplesmente citou isso de qualquer forma. Davi anteviu isso em Salmos. No livro de Salmos, mais apropriadamente no capítulo 22, Davi antevê aquilo que Jesus diria, e está escrito lá: Deus meu, por que me desamparastes? A verdade é que a morte de Jesus foi a maior prova de que Ele ama você. A morte de Jesus foi a maior prova de que nele você encontra descanso, de que nele você encontra refúgio, de que nele você encontra forças para lutar, de que nele você tem expectativa de algo que está por vir. Para o judeu, a Páscoa era a libertação, era a celebração da libertação da escravidão. Para nós, cristãos, detentores daqueles que conhecem a verdade, é a certeza de que nós teremos a vida eterna ao lado de Cristo. Porque Ele diz: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. É por isso que nós o adoramos, é por isso que nós o exaltamos. Mas um outro aspecto da crucificação de Cristo é a redenção. Nós falamos a respeito do sofrimento que Jesus sofreu naquela cruz, mas nós precisamos falar da consequência daquele sofrimento, o porquê que Ele sofreu. O conceito de redenção foi tirado de um costume antigo, de alguém que ia até um mercado de escravo e comprava um determinado escravo. Porém, quando a pessoa comprava aquele determinado escravo não fazia parte, não era dele, ele era livre. Vocês entenderam isso? Eu preciso explicar, às vezes pode ter ficado mais confuso. Todo mundo entendeu? O conceito de redenção? Isso se chama redenção. E quando a Bíblia usa esse termo, ela nos compara a escravos, e o preço pago por nós, para que nós pudéssemos ser libertos, foi o preço de sangue, pago por Jesus Cristo. A morte de Cristo foi o preço pago por mim, foi o preço pago por você, para libertar a humanidade do pecado. Ele pagou esse preço, não para que a morte fosse o meu fim ou o seu fim, mas para que a morte tivesse um fim. Foi no jardim, eu disse isso recentemente, foi no jardim, no Éden,
que o homem pecou e se afastou da presença de Deus. Mas também foi no jardim, no Getsemane, que Jesus decide obedecer a Deus Pai, derrotar a sua carne e se entregar por nós. Foi no jardim do Éden que o homem foi expulso da presença de Deus. Mas foi lá no Getsemane, quando Jesus decide obedecer, que o próprio Deus nos convida novamente para estar em sua presença. Você entende a profundidade disso? Agora deixa eu te falar, na Bíblia existem números, e a verdade é que a Páscoa do judeu aponta para a nossa Páscoa. Sabe por quê? Porque às 9h da manhã, para o judeu, o sacerdote amarrava o cordeiro, subia a rampa do sacrifício e acendia a pira, né? Aliás, amarrava o cordeiro no altar, às 9h da manhã. Às 9h da manhã Jesus estava sendo crucificado. Às 3h, o sacerdote degolava aquele cordeiro, acendia a pira do fogo e queimava o cordeiro por completo. Às 3h, Jesus brada na cruz: está consumado. O cordeiro tinha um propósito. Ele tinha que ser morto para que toda uma nação pudesse ser livre. Mas Jesus, o Cordeiro de Deus, morreu para libertar todo o seu povo. Morreu para me libertar, morreu para te libertar. E o terceiro aspecto é a ressurreição, porque a cruz não trouxe só morte. A cruz trouxe uma nova expectativa, uma nova história, uma nova perspectiva, porque a morte não foi o fim. A morte de Cristo foi o começo de um plano lindo que o próprio Deus Pai escreveu na eternidade. Nós sabemos como o pecado entrou no mundo. Gênesis 2,17 diz assim: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comer, certamente morrerás. Foi aí que a morte entrou no mundo. Agora deixa eu te falar uma coisa. No livro de Gênesis, capítulo 8, versículo 4, ele relata que no dia 17 do sétimo mês é o mês de Nisan. Então presta atenção comigo. Dia 17 do mês de Nisan, a arca de Noé, repousou sobre o monte Ararat. Tá bom? Vocês vão entender onde eu quero chegar com isso. Então nós falamos que Jesus foi crucificado no 14º dia do mês de Nisan. Vocês lembram lá que eu falei? 3 dias depois nós estamos falando do dia 17 do mês de Nisan. No dia 17 do mês de Nisan, a arca de Noé repousa sobre o monte Ararat. No mesmo dia da ressurreição, só que 3.000 anos antes, a arca prediz algo a respeito daquilo que aconteceria. Porque sabe o que significa Ararat? Maldição revertida. E o que eu estou te dizendo é que 3.000 anos antes da ressurreição, Deus já estava revelando que a maldição da humanidade seria revertida. Da mesma maneira que ao descer sobre o monte Ararat, que ao repousar sobre o monte Ararat, a humanidade recebia uma nova chance, uma nova oportunidade. Com a ressurreição de Cristo, todos nós recebemos novas oportunidades, um novo começo. A ressurreição nos apresenta a oportunidade de um recomeço lindo, verdadeiro, poderoso na presença de Deus. Aquilo que estava morto volta à vida. O que parecia ser o fim da linha, Deus estabelece uma nova oportunidade. Eu quero concluir essa mensagem. Quando Jesus foi crucificado, a sua cruz estava no centro. Havia uma cruz à sua esquerda com um ladrão, e havia outra cruz à sua direita com um outro ladrão. Você pode encontrar depois essa passagem na Bíblia. Mas a verdade é que Jesus não merecia estar naquele lugar, mas ao mesmo passo que aquilo que aconteceu naquela cruz
naquele dia aponta para o que nós temos visto no dia de hoje. Jesus continua no centro, isso não mudou, isso não altera, mas na cruz teve aquele que blasfemou contra Jesus, que duvidou de Jesus, que disse: se tu és mesmo Cristo, desce daí, salva-se a si mesmo e salva nós. Ao invés de reconhecer Jesus Cristo, Messias, não, ele decide caçoar Jesus, ele decide blasfemar, ele decide fazer chacota, muito comum com aquilo que nós vemos no dia de hoje. Mas um outro ladrão, do lado direito, não sou eu que estou falando, tá? A Bíblia que diz que ele estava do lado direito. Então, daqui a pouco a galera vai falar: lá, do lado esquerdo, do lado direito. Não, o ladrão da esquerda, segundo a Bíblia, foi quem rejeitou Jesus. Ai, mano, tá vendo? Que agora até explicar que focinho de porco não é tomada, né? Vai longe. Mas enfim, fica comigo aqui. Mas o ladrão da direita repreende aquele da esquerda e diz: cara, o que você está falando? Eu estou parafraseando. Ele diz: o que você está falando? Nós merecemos o que nós estamos vivendo neste lugar. Nós merecemos essa morte horrorosa, porque a morte de cruz era uma morte horrenda, era uma morte humilhante, era o pior tipo de morte que poderia existir. E ele diz: nós merecemos essa morte, mas esse não merece. E mesmo em um momento de fragilidade, mesmo em um momento onde Jesus estava desfigurado, ele reconhece Jesus como Cristo. Ele diz: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus diz para ele algo que nos ensina até hoje: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Deixa eu te falar uma coisa. Você pode ser um crente, uma pessoa que vem à igreja há tanto tempo. Você pode ser uma pessoa que tem uma história dentro da igreja por conta dos seus pais, tem uma história na igreja por conta da sua família. Se você não reconhecer Jesus, você vai para o inferno. Você pode ser o pior dos bandidos, você pode ser a pior pessoa do mundo, se no último instante da sua vida você clamar a Deus e falar: Jesus, lembra-te de mim, eu reconheço, perdoa os meus pecados. Por mais monstro que você tenha sido na sua vida aqui na terra, você vai estar com Ele no paraíso. A verdade é que ainda hoje, muitas pessoas têm essa escolha, e ao invés de reconhecer Cristo como Filho de Deus, decidem se afastar. Aquele homem na cruz do lado esquerdo, ele teve a mesma oportunidade, ele viu a mesma coisa, ele ouviu a mesma frase que o homem da direita ouviu. Quando Jesus sobe na cruz, a primeira coisa que ele diz é: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Tanto o ladrão da esquerda ouviu, quanto o ladrão da direita ouviu. Mas somente entrou no paraíso aquele que reconheceu que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Aquele que reconheceu que Jesus não merecia aquela morte, mas entendeu a graça de Cristo naquele momento. Eu quero pedir que você feche seus olhos, porque hoje não é dia de nós ficarmos elucubrando. Hoje não é dia de nós estudarmos uma série diferente. Hoje é dia de nós estendermos oportunidade para aqueles que não conhecem a Cristo, e oportunidade para aqueles que desejam se reencontrar com Cristo. Para você que entrou aqui hoje pela primeira vez, não importa o quão bom você seja, não importa o quão honesto você seja, não importa o quão maravilhoso pai, maravilhoso marido, maravilhoso filho você seja, se você não entregar o seu coração para Jesus, se você não reconhecer que Jesus Cristo é o Filho de Deus e o Salvador da sua vida, o seu destino é um só, não é ao lado de Cristo. Não diz respeito ao seu mérito, não diz respeito ao quanto bom você é, ao quão poderoso você é, ao quão influente você é. Diz respeito ao quão bom Ele foi, ao quão bom Ele é,
A nossa salvação não é pelo nosso mérito, a nossa salvação é pela graça de Cristo dada naquela cruz, por mim e por você. Graça é favor imerecido, é você ter aquilo que você não merece. Deixa eu te falar uma coisa, eu sou um pastor dessa igreja, e eu posso falar com convicção, eu era merecedor do inferno. Mesmo sendo pastor, eu sou um merecedor do inferno. Mas graças a Deus, pelo amor de Cristo Jesus, porque foi pelo meio do seu amor que eu fui encontrado. E quando eu tive o entendimento de que não era pelas minhas obras, não era pela minha força, não era pelo meu entendimento, mas era pelo sacrifício dele naquela cruz, ele me alcançou. Ele quer alcançar o seu coração nessa noite. Se você entrou aqui hoje e nunca entregou o seu coração para Jesus, e você entendeu o sacrifício que ele fez, e ele fez por você, ele fez por mim, ele fez por toda a humanidade, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Se você deseja ter a vida eterna ao lado de Cristo, confessando Ele como seu Senhor e Salvador, eu quero pedir que você levante a sua mão onde você estiver e nós vamos orar. Não fique acanhado, não tenha vergonha. Glória a Deus pela sua vida. Levante a sua mão bem alto para que nós possamos te enxergar. Glória a Deus pela sua vida, glória a Deus pela sua vida. Existe mais alguém? Levante a sua mão e nós vamos orar junto com você, onde você estiver. Levante a sua mão, fique com a sua mão levantada. Glória a Deus pela sua vida também. Eu queria pedir, glória a Deus pela sua vida. Eu queria pedir que você que deseja entregar o seu coração para Jesus, que você fique em pé onde você está, que você se coloque em pé, não tenha vergonha. Nós não vamos te pedir nada, nós não queremos nada. Jesus quer se encontrar com você, Jesus Cristo quer o seu coração. Você que levantou a sua mão, eu quero pedir que você dê um passo de fé e venha aqui à frente. Sai do seu lugar, vem aqui à frente, nós vamos orar junto. Eu quero te dar um abraço, eu quero orar por você, eu quero estender as minhas mãos sobre você, declarar as bênçãos do Senhor. Não fique acanhado. Eu declaro que toda tentativa de Satanás de amarrar os teus filhos nessa noite está quebrada em nome de Jesus. Eu declaro que não existe vergonha, eu declaro que não existe medo, eu declaro que não existe aflição, eu declaro liberdade do Espírito sobre os corações neste lugar. Hoje é dia que o Senhor fez para que você pudesse se encontrar com Ele. Se você deseja entregar o seu coração para Jesus, saia do seu lugar agora. Esse é o dia que o Senhor fez. Deixa eu te falar uma coisa, Jesus Cristo se expôs por você. É tempo de você se expor para Ele. É tempo de você se expor por Ele. Glória a Deus. Não tenha vergonha, você pode sair do seu lugar. Eu queria pedir, se possível, que as luzes fossem abaixadas. Talvez você veio aqui com alguém, algum amigo que possa ter te trazido, algum vizinho, algum primo, e você não tem coragem de tomar essa decisão. Talvez você sinta esse ímpeto, essa vontade, mas você está travado no seu lugar. As nossas atitudes muitas vezes requerem a nossa coragem. Então pega na mão da pessoa que te trouxe e fala para ela: me leva aí, eu quero ir, me leva até a frente, porque eu sei que existem mais pessoas, mas eu não posso tomar essa decisão por você. Eu não posso tomar essa decisão por você. E pela última vez eu vou falar: se você deseja entregar o seu coração, não é a respeito de você ser um religioso, não é a respeito de você ser um membro dessa casa, dessa igreja. É a respeito de um relacionamento de intimidade com Jesus Cristo, a qual você vai dizer para Ele: Jesus, a partir de hoje, a minha vida pertence ao Senhor. Eu tentei com as minhas forças, eu tentei do meu jeito, não deu certo, e eu reconheço que o Senhor é tudo o que eu preciso hoje e para o resto da minha vida. Essa é a sua última chance hoje. Não deixe para amanhã. Porque o que Satanás tem dito na mente das pessoas é: você pode decidir mais tarde, você pode tomar essa decisão amanhã. Então, se você deseja entregar o seu coração, saia do seu lugar, venha aqui à frente e nós vamos orar. E eu queria falar com você que está nos assistindo online. Se você deseja fazer essa oração, após nós orarmos juntos nesse lugar, que você escaneie esse QR Code que está aparecendo na sua tela, que você coloque os seus dados para que nós possamos também
alcançar você, te contatar, que nós possamos orar junto, entender a sua história, entender como nós como igreja podemos servi-lo, amém? Glória a Deus. Eu queria pedir para você que veio aqui à frente, que você coloque a mão no seu coração, e que você ore assim: Senhor Jesus, hoje eu entrego o meu coração ao Senhor. Eu confesso, Jesus, que o Senhor é o meu Rei, é o meu Salvador. Eu declaro com a minha boca que eu reconheço que o Senhor é tudo que eu preciso. Perdoa os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Eu queria pedir para vocês, que vocês acompanhem a equipe de consolidação para cá. Nós vamos orar de forma individual com vocês. Vocês não precisam ter medo, ninguém vai pedir nada. É só uma oração individual para que nós possamos abençoar a sua vida também, amém? E eu quero falar com a igreja. Muitas vezes para mim é muito difícil fazer esse apelo. Para mim, eu amo fazer apelo de salvação. Mas esse apelo, quando eu faço o segundo apelo, geralmente eu me sinto mal. Porque eu sinto que somente eu preciso ser tratado por Deus. Porque muitas vezes eu faço um apelo e a igreja não responde. E não responde não é porque não precisa, mas é porque tem vergonha de se expor. É porque tem vergonha de levantar. E aí eu fico numa situação falando: Deus, eu sou o pior dos piores. Porque só eu estou me expondo aqui, estou falando das minhas dificuldades, dos meus fracassos. Mas de certa forma, eu creio que Deus tem se agradado com o meu coração verdadeiro. Todos os apelos que eu faço aqui servem para mim. Todos os apelos que eu estendo para vocês, eu não estou aqui somente ministrando, eu estou aqui sendo ministrado pelo Espírito. Quantas vezes no ano você olha para a cruz de Cristo? Quantas vezes por ano você relembra o sacrifício de Jesus na cruz por você? Se olhar para a cruz não te gera nenhum tipo de reação, alguma coisa errada está com você. Se olhar para a cruz de Cristo não te gera nenhum arrependimento, não te gera nenhum arrepio, existe uma frieza no seu coração que precisa ser tratada por Deus. Estou falando disso porque a cruz não é mais um sinal de morte, mas é um sinal de vida. E é por isso que a gente tem estampado ela ali. Porque foi através do sacrifício de cruz que nós fomos resgatados. Agora, toda vez que você recusa a ajuda de Deus, você está recusando o sacrifício que Ele fez. Todas as vezes que você recusa a ajuda do Espírito Santo, você está deixando de lado o sacrifício que Ele fez. Deus não quer simplesmente salvar a sua vida. Deus não quer simplesmente garantir um lugar no céu para você. Deus quer ter um relacionamento. Jesus deseja ter um relacionamento de intimidade com você. Mas dentro dessa série que nós estamos fazendo, algo que nós aprendemos é que um relacionamento é feito de uma via de duas mãos, onde as duas pessoas desejam se relacionar. Eu posso te garantir que existe uma via que corre em sua direção. Por mais erros que você tenha, por mais vezes que você o negue. E posso falar uma coisa para vocês, algo que eu chorei muito hoje de manhã. Eu compartilhei no pré-culto aqui. Eu sempre olhei Pedro e falei: cara, que covarde. Como um cara desse pôde ser tão covarde? Ele viu Jesus operando milagres, ele viu Jesus fazendo tudo o que ele fez. E eu não estou menosprezando aquilo que Pedro se tornou, porque quando Jesus se apresenta para ele, ele é cheio do Espírito Santo. Cara, na primeira palavra, no primeiro sermão que ele prega, 3.000 pessoas se convertem. Pedro foi um cara extraordinário, foi um apóstolo maravilhoso. Eu olho e falo: cara, eu quero ter a coragem desse cara. Mas naquele momento, como Pedro foi medroso. E por um instante, Deus me fez sentir
a dor que Pedro sentiu. Por um instante, Deus me fez sentir o peso que Pedro sentiu naquele momento. Depois de ter negado Jesus e caído em si, eu creio que a angústia de Pedro foi tão grande, que a dor na sua alma foi tão grande, foi tão pesado aquele momento para ele. E Deus me fez sentir hoje de manhã isso, cara. Eu chorei muito. Eu tive que me recompor muito para subir e falar de dízimo hoje de manhã aqui. Mas eu estava inconsolável. Mais do que isso, quando nós vimos a peça se arrastando para o fim, quando Jesus aparece, Jesus abraça Pedro. E alguns estudiosos acreditam que uma das primeiras pessoas, tirando as mulheres a quem Jesus se revelou, foi Pedro. A gente não precisa ir muito longe. Quantos de nós não negamos Cristo nas pequenas coisas? Quando você sabe o que você deve fazer e você prefere satisfazer o desejo da sua carne, você negou. Saca? Não é uma apostasia. Não estou falando sobre apostasia. Estou falando sobre você ceder aquilo que a sua carne produz. Todas as vezes que você está na iminência de cometer um pecado, você para, você pensa, por um instante o Espírito Santo ministra a sua vida e você sabe que você não deve fazer, mas a sua carne fala tão forte e você cede. Você negou a Cristo mais uma vez o sacrifício. E eu não sei ao longo da sua história, ao longo da minha história, quantas vezes mais isso vai acontecer, mas uma coisa que eu sei é que Ele tem o perdão estendido para mim ilimitadamente. Não importa quantas vezes eu errar, a sua graça é infinita, o seu perdão é infinito. Só que a palavra de Deus é muito clara quando ela diz: os que confessam os seus pecados alcançam a misericórdia. E existe um meio de nós nos reconectarmos com o Senhor, é através de um arrependimento genuíno. Um arrependimento genuíno gera santidade. E a santidade gera intimidade e nos faz alcançar a glória junto com Cristo. A palavra de Deus diz que sem santidade ninguém verá Deus. E eu quero te dar a oportunidade nessa noite de você se quebrantar perante ao Senhor. Eu disse que essa noite seria uma noite de encontros e nós tivemos, mas que seria a noite de reencontros também. Talvez você esteja distante de Deus por alguma razão. Talvez você esteja distante de Cristo por qualquer motivo que seja. Talvez você tenha perdido um filho. E eu lamento por isso. Lamento muito por isso. Eu não posso imaginar a dor, mas Deus sabe a dor que é perder um filho. Talvez você tenha perdido um pai, uma mãe. Talvez você tenha sido diagnosticado com alguma enfermidade. Eu não sei o que gerou um afastamento. Mas eu quero falar que Jesus nunca se omitiu. Deus nunca se omitiu. A cruz existiu para que houvesse reconciliação e para que houvesse relacionamento genuíno entre você e Deus. Agora, essa é uma decisão única e exclusivamente de vocês. Eu fiz a minha decisão essa manhã, mais uma vez. Eu entreguei as minhas dificuldades para Deus. Eu cheguei aos pés de Cristo, eu chorei. Eu falei: Jesus, está aqui o meu coração, está aqui a minha tristeza, está aqui as minhas angústias, estão aqui os meus medos. E eu sei que Ele aceitou, e eu sei que eu fui abraçado. E eu sei que o meu relacionamento com Ele, mais uma vez, teve a chama reacesa. Quantos aqui desejam ter uma chama reacesa num relacionamento com Cristo? Então eu quero pedir que você levante do seu lugar nessa noite. E que enquanto nós estivermos louvando ao Senhor, que você possa falar com Deus. Essa não é uma decisão que eu posso fazer por você. Jesus Cristo reverteu a maldição por você. Jesus Cristo venceu a morte por você. Se posicione na presença dEle, se quebrante na presença dEle e seja ministrado por Ele nessa noite, amém? Ao Senhor nós damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Nós te agradecemos pela sua manifestação neste lugar, Deus. Nós te agradecemos pelo teu sangue na cruz, Pai. Nós te agradecemos pelo teu sacrifício. Nós te agradecemos pela sua graça. E nós pedimos, Deus, que o Senhor nos faça lembrar
não somente, Deus, na época de Páscoa, então não somente quando nós estivermos aqui tomando ceia uma vez por mês, mas que a consciência do seu sacrifício, ela seja diária em nossas vidas, Pai. Sabe, Deus, que seja uma vida de adoração, Senhor, e não momentos específicos, uma vez por mês, quando nós estivermos ceando, que nós possamos nos lembrar do seu sacrifício, e que nós possamos ter acesso, Senhor, a tudo aquilo que o Senhor nos oferece através desse sacrifício, todos os dias, Deus. Nós damos honra ao Senhor, porque o Senhor merece a honra nesse dia. Nós damos glória ao Senhor, porque o Senhor merece a glória. Nós damos o nosso coração ao Senhor, porque Tu és digno de tudo, Senhor. Tu és digno de tudo, Pai. É tudo pelo Senhor, e tudo para o Senhor, Deus. E nós oramos: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, amém. Vai na paz, que você se lembre desse sacrifício e seja ministrado pelo amor do Senhor, amém.